O salão estava impecável. Lustres enormes pendiam do teto, refletindo luzes douradas pelo espaço luxuoso. A decoração era digna de uma noite inesquecível, e para os outros provavelmente seria. Para mim, foi a noite que marcou minha vida, de um jeito que eu jamais imaginaria. Caminhei entre os convidados, sentindo os olhares pesando sobre mim. Meu vestido era simples, azul claro, feito com carinho pelas mãos da minha mãe. Ela passou dias costurando cada detalhe, animada para me ver brilhar naquela noite. Mas, ao entrar naquele salão, percebi que não era isso que aconteceria. As meninas estavam deslumbrantes em vestidos caros, feitos sob medida. Seus cabelos impecáveis, maquiagens perfeitas. E então veio o primeiro sussurro. Meu Deus, ela pegou isso onde? Num brechó? A voz de Carolina cortou o ar como uma faca. O comentário arrancou risos abafados das outras garotas. Tentei ignorar e manter a cabeça erguida, mas os cochichos se espalharam como um incêndio. Olhei ao redor e vi celulares apontados para mim. Cada passo parecia mais pesado. Meu rosto queimava e meu coração martelava dentro do peito. Lucas, um dos poucos que nunca me tratou mal, estava próximo, mas não disse nada. Só desviou o olhar, fingindo não ouvir. A traição silenciosa doeu mais do que as risadas. Tentei focar na mesa onde minha mãe estava sentada, sorrindo orgulhosa sem perceber o que estava acontecendo. Meu estômago se revirou. Eu não queria que ela visse aquilo, que notasse o que estavam fazendo comigo. No palco, o diretor começou a chamar os alunos para receberem seus diplomas. Caminhei até lá, sentindo meu corpo tremer. Ao subir, um som baixo ecoou pelo salão, uma gargalhada mais alta que as outras. Carolina não fez questão de disfarçar. Que tragédia! Parece uma serviçal! O riso estourou como fogos de artifício. Minhas mãos apertaram o diploma com força. Minha visão ficou turva. Eu queria sumir, queria gritar, mas fiquei ali, imóvel, fingindo que nada estava acontecendo. Assim que desci do palco, fugi para o banheiro. Me tranquei e encarei o espelho. Os olhos marejados, o peito subindo e descendo em desespero. O que eu fiz para merecer aquilo? Que o meu vestido, feito com tanto amor, era motivo de vergonha? Minha respiração ficou pesada. Quis arrancar aquele tecido do corpo, me esconder para sempre. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim sussurrou algo que eu nunca esqueceria. Isso não vai me definir. Na manhã seguinte, o primeiro som que ouvi foi o toque insistente do meu celular. Meus dedos trêmulos deslizaram pela tela e, assim que abri as mensagens, um nó se formou no meu estômago. O que vi fez meu sangue gelar. Um vídeo. O vídeo. Meus colegas filmaram tudo. Meu vestido, as risadas, as piadas cruéis. Mas o pior foi o título que colocaram antes de postar. A formanda mais ridícula do ano. Meu rosto ficou quente. Os comentários eram ainda mais cruéis do que as palavras ditas na noite anterior. Pessoas que nem conheciam minha história riam de mim, compartilhando o vídeo como se fosse uma piada. Coitada, parece um figurante de novela antiga. Quem deixou ela entrar vestida assim? Gente, que vergonha alheia. Minha respiração ficou curta. Meu peito doía como se alguém o estivesse apertando com força. Minha mãe apareceu na porta do quarto, sorrindo, sem saber de nada. Ela não fazia ideia de que o vestido que costurou com tanto carinho agora era motivo de escárnio na internet. Filha, você está bem? A preocupação na voz dela me atingiu como uma facada. Fechei o celular com pressa e forcei um sorriso. Só um pouco cansada, mãe. Vou descansar mais um pouco. Assim que ela saiu, enterrei o rosto no travesseiro. As lágrimas vieram com força. Eu só queria desaparecer. Durante dias, evitei sair de casa. Não queria ver ninguém, ouvir ninguém. Só de pensar em encarar aqueles olhares de novo, sentia um arrepio de horror. Mas eu não podia me esconder para sempre. Quando finalmente tomei coragem para sair, percebi que tudo tinha mudado. Na padaria, ouvi cochichos.
Na rua, vi olhares prolongados. E no colégio, assim que entrei, o silêncio foi imediato. Eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça. Mas então Carolina passou por mim, fingindo espanto. Nossa, você ainda tem coragem de sair de casa? As outras meninas riram. Meu corpo inteiro travou. Lucas, parado ao lado do grupo, não disse nada. Seus olhos encontraram os meus por um instante e vi algo ali. Culpa, talvez? Mas ele não fez nada. Ele nunca fazia. Cada passo pelo corredor parecia um fardo insuportável. Todos sabiam. Todos tinham assistido. Minha vergonha agora era pública. E naquele momento percebi uma verdade brutal. Ninguém me deixaria esquecer aquele dia. Os dias se arrastaram como uma tortura silenciosa. Cada vez que eu pegava o celular, o vídeo ainda estava lá, sendo compartilhado, recebendo curtidas, virando piada. Eu parei de contar quantas vezes tentei denunciar, apagar, fingir que não existia, mas estava em todo lugar. E eu também estava. Foi quando decidi que não dava mais para continuar daquele jeito. Parei de entrar nas redes sociais, parei de sair. Tudo o que eu fazia era estudar e trabalhar. Meu tempo foi preenchido por turnos longos em uma lanchonete e noites em claro, revisando matérias para as provas. Eu precisava de dinheiro, precisava de um futuro. Minha mãe não entendia bem essa mudança repentina. Filha, você tem certeza que quer fazer isso? Ela segurou minhas mãos com aquele olhar preocupado. Tenho, mãe. É o melhor para mim agora. Ela suspirou, mas não insistiu. Talvez tenha visto no meu rosto que não adiantava tentar me convencer do contrário. No trabalho, os primeiros dias foram duros. Sempre havia alguém que me reconhecia. Alguns cochichavam, outros riam. E, em alguns momentos, eu sentia aqueles olhares de pena que me davam ainda mais raiva. Um dia, enquanto limpava uma mesa, ouvi um grupo de estudantes sentados próximos ao balcão. Ei, você não é a garota do vídeo? A voz era debochada, mas eu já esperava. Parei por um segundo, respirei fundo e continuei limpando. Como se aquilo não me afetasse. Como se eu fosse surda. Mas por dentro, algo queimava. Eu sabia que essa história não ia embora. Mas, naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu poderia me esconder para sempre, viver assombrada por aquele dia. Ou poderia fazer algo para mudar isso. Foi aí que tomei uma decisão. Nos meses seguintes, me afundei ainda mais nos estudos. Eu precisava passar na prova para conseguir a bolsa da faculdade. Era minha única chance de sair daquele ciclo, de ser lembrada por algo que não fosse uma piada cruel. As noites mal dormidas viraram rotina. O cansaço era esmagador. Mas toda vez que pensava em desistir, eu me lembrava de Carolina rindo no salão, dos olhares de desprezo, dos comentários cruéis, e isso me dava força. No dia do exame, minhas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar a caneta, mas eu fui até o fim. E quando saiu o resultado, senti meu coração disparar. Aprovada, com bolsa integral. Naquele instante, percebi que aquela era minha chance real de recomeçar, e pela primeira vez desde aquela noite, senti que a história ainda não tinha terminado. Entrar na faculdade foi como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. O campus era um mundo novo, onde ninguém me conhecia, onde eu não era a garota do vestido da formatura. Ali, eu era só Fernanda, estudante de moda, alguém que tinha um futuro para construir. Desde o primeiro dia, percebi que aquele era o meu lugar. Cada aula parecia abrir um universo diante de mim. Tecidos, cortes, esboços. Era como se, finalmente, eu estivesse fazendo algo que fazia sentido. Mas a insegurança ainda me acompanhava como uma sombra. Seu traço é firme, mas falta confiança, disse a professora Camila, uma das mais respeitadas da faculdade. Ela estava certa. Sempre que desenhava, minha mão hesitava. O medo do julgamento ainda estava ali, me assombrando. Mas eu não podia deixar isso me parar. Com o tempo, comecei a me destacar. Passava horas na biblioteca, estudando modelagem, aprendendo sobre tecidos e técnicas de costura.
Quando todos iam para festas, eu ficava no laboratório da faculdade, costurando meus primeiros vestidos. Eu queria ser a melhor. Precisava ser. A grande virada veio quando a professora Camila me chamou depois da aula. Você tem talento, Fernanda, mas talento não basta. Quer realmente crescer nesse meio? Assenti, sem hesitar. Então venha comigo. Quero te apresentar a alguém. Ela me levou até um ateliê sofisticado no centro da cidade. Ao entrar, senti o cheiro de tecido novo, linhas e perfumes caros. Atrás de uma mesa cheia de croquis estava Sérgio Mendonça, um designer renomado. Ele mal olhou para mim no começo. Camila falou por mim, mostrando alguns dos meus esboços. Ele analisou com um olhar crítico. Ficou em silêncio por longos segundos e então disse: Você costura? Sim, respondi, tentando esconder o nervosismo. Então mostre, ele. Jogou um pedaço de tecido sobre a mesa. Aquele era meu teste. Minhas mãos tremiam, mas eu respirei fundo e comecei. Corte, alinhavo, ponto reto, acabamento. Cada movimento foi preciso. Anos ajudando minha mãe com costura finalmente valeram a pena. Quando terminei, ele pegou a peça, analisou os detalhes e pela primeira vez sorriu de canto. Está contratada. Fiquei sem reação. Eu tinha conseguido. Nos meses seguintes, mergulhei. No trabalho. Aprendi, errei, melhorei. E a cada peça que eu criava, uma parte da garota humilhada na formatura ficava para trás. Mas o medo de reencontrar Carolina e os outros ainda estava lá, latente, esperando o momento certo para aparecer. Esse momento estava mais perto do que eu imaginava. Os anos passaram rápido. Trabalho, faculdade, projetos. Meu nome começou a circular no meio da moda e minha coleção de vestidos artesanais estava prestes a ser lançada. Eu deveria estar completamente focada nisso, mas algo inesperado desviou minha atenção. Uma tarde, enquanto revisava alguns croquis no ateliê, meu celular vibrou. Uma mensagem. Lucas. Fiquei paralisada por um instante antes de abrir. Fernanda, vi seu trabalho. Está incrível. Tem um evento grande no mês que vem. Você deveria ir. Estarão lá pessoas influentes e alguns velhos conhecidos nossos. Meu coração acelerou. Eu já tinha ouvido falar sobre aquele evento. Um dos maiores do setor. Estar lá significava visibilidade, oportunidades, conexões. Mas também significava uma coisa: reencontrar pessoas do meu passado. Carolina e o grupo dela estariam lá. Eu sabia. Pessoas como eles sempre estavam nesses eventos, exibindo status e influência. O pensamento de vê-los novamente fez meu estômago revirar. Mas algo dentro de mim sussurrou: e se fosse a sua chance? Fiquei olhando para a tela do celular, indecisa. Lucas sempre foi um ponto de interrogação na minha história. Ele nunca riu de mim, mas também nunca me defendeu. Agora, depois de anos, ele aparecia assim, como se nada tivesse acontecido. Passei dias tentando decidir. Queria provar para mim mesma que não era mais aquela garota humilhada. Mas será que eu realmente estava pronta para encarar meu passado? Sérgio percebeu minha inquietação. O que está te incomodando? Perguntou, enquanto ajustava um vestido no manequim. Respirei fundo antes de responder. Um evento. E algumas pessoas que eu não sei se quero ver de novo. Ele sorriu de canto, como se entendesse exatamente o que eu sentia. Você tem duas opções, Fernanda. Pode se esconder e deixar que eles tenham poder sobre você. Ou pode ir lá e mostrar quem você se tornou. Fiquei em silêncio. A decisão já estava tomada dentro de mim, mesmo que eu ainda não tivesse admitido. Naquela noite, abri a mensagem de Lucas e respondi apenas uma palavra: vou. Eu não fazia ideia do que me esperava naquele evento. Mas uma coisa eu sabia: não era mais a mesma garota daquela formatura. O dia do evento chegou mais rápido do que eu esperava. Enquanto me olhava no espelho, sentia um misto de ansiedade e excitação. Meu reflexo era a prova viva de tudo o que eu tinha conquistado. Nada mais lembrava a garota humilhada naquela formatura. Vesti um dos meus próprios designs.
Um vestido preto elegante, de corte impecável, com um toque de ousadia nos detalhes. Fiz questão de escolher um modelo que transmitisse exatamente o que eu queria: confiança, sofisticação e um aviso silencioso de que o tempo fez seu trabalho. Quando cheguei ao evento, a primeira coisa que senti foi a atmosfera luxuosa. O salão era ainda mais imponente do que aquele da minha formatura, e a elite do mundo da moda estava ali. Respirei fundo e dei meu primeiro passo para dentro. Os olhares começaram imediatamente. No começo, achei que fosse paranoia minha, mas então percebi. Eles estavam realmente me olhando. E não de um jeito debochado. Murmúrios se espalharam enquanto eu atravessava o salão. Carolina estava ali. Ela ainda era deslumbrante, mas seu olhar congelou quando me viu. Por um breve instante, percebi algo que nunca imaginei ver em seu rosto. Surpresa. Quem é aquela? Ouvi uma mulher cochichar. Fernanda Rocha, a estilista que está chamando atenção no mercado. Meu coração acelerou. Eles estavam falando de mim, não como um escândalo, mas como alguém que importava. Lucas apareceu do nada, um sorriso discreto no rosto. Você veio. Eu disse que viria. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse vendo outra pessoa. Você está incrível. Antes que eu pudesse responder, outra voz cortou o ar. Fernanda, é você mesma? Me virei e vi Carolina. Seu tom forçadamente amigável me deu náuseas. Ela me analisou como se tentasse encontrar falhas, mas não havia mais nada da garota que ela humilhou naquela formatura. Nossa, que mudança! Ela sorriu, tentando esconder o desconforto. Então você se tornou estilista? Que interessante. Eu sabia o que ela estava fazendo. Tentando agir como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse me ridicularizado. Sim, respondi com um sorriso frio. E você, ainda está vivendo da aparência? Ela piscou algumas vezes, sem graça. Não esperava aquilo. Lucas observava tudo em silêncio, mas percebi um leve sorriso surgir em seu rosto. Ele sabia que naquele momento a mesa tinha virado. A música tocava, as pessoas conversavam, mas dentro de mim um único pensamento ecoava. Eu venci. E aquela era apenas a primeira parte da minha resposta para todos eles. O ar dentro do salão parecia pesado, carregado por olhares e silêncios cheios de significados. Carolina ainda estava ali, parada à minha frente, tentando disfarçar o desconforto. Seu sorriso não passava de uma máscara, mas eu via nos olhos dela. Ela se lembrava de tudo. Lucas observava a cena em silêncio, como se estivesse esperando para ver como aquilo terminaria. Outras pessoas se aproximaram, algumas reconhecendo meu nome, outras fingindo que nunca me ignoraram. Que incrível que você conseguiu crescer assim, Carolina disse, forçando um tom casual. Eu sempre soube que você era talentosa. Mentira. Cada palavra dela era um teatro. Ela nunca acreditou em mim, nunca me deu nada além de risos cruéis. Mas pela primeira vez, eu não sentia raiva. Eu não precisava de vingança. Minha presença ali já era o suficiente. Sorri, olhando diretamente nos olhos dela. Engraçado, porque eu me lembro de você dizendo outra coisa naquela noite da formatura. O sorriso dela vacilou. Lucas pigarreou, desconfortável. Carolina. Tentou mudar de assunto, mas a tensão já estava no ar. E, de repente, o salão não parecia tão grande. As pessoas ao redor estavam observando, algumas curiosas, outras esperando para ver até onde aquela conversa iria. Mas o passado ficou para trás, né? Ela riu, pegando uma taça de champanhe. O importante é que agora estamos todas bem-sucedidas. Observei ela por um momento. Eu poderia jogar tudo na cara dela ali mesmo. Poderia dizer que me humilharam, que riram de mim, que destruíram minha autoestima por anos. Mas não precisei, porque naquele momento ficou claro que ela sabia, e isso era o suficiente. Lucas, que havia ficado quieto até então, finalmente falou. Fernanda, eu
Eu queria te dizer que sinto muito. Por tudo. Mi. Virei para ele surpresa. Eu devia ter feito alguma coisa naquela noite. Mas fui covarde. Nunca te humilhei, mas também não te defendi. Eu podia ver que era sincero, mas a verdade era que, naquela altura, aquilo já não importava mais. Isso faz diferença agora? Perguntei com um pequeno sorriso. Lucas suspirou, parecendo frustrado consigo mesmo. Eu só precisava dizer. Dei um gole na minha taça e olhei ao redor. O salão ainda estava lotado. A música ainda tocava, mas dentro de mim algo estava em paz, porque pela primeira vez eu sentia que tinha o controle da minha própria história. O burburinho no salão era constante, mas para mim tudo parecia em câmera lenta. Eu via os olhares curiosos, sentia o peso da expectativa no ar. Todos ali tinham algo a dizer, mas ninguém tinha coragem de falar. Até que uma organizadora do evento subiu ao palco e pegou o microfone. Senhoras e senhores, antes de continuarmos a noite, queremos dar destaque a uma das novas promessas da moda, Fernanda Rocha. Um breve silêncio se espalhou antes dos aplausos começarem. Meu nome agora era anunciado em um evento de prestígio. Engoli seco. Eu sabia que precisaria falar, e quando me aproximei do palco, senti cada olhar preso em mim. Entre a multidão, vi Carolina, imóvel, segurando sua taça de champanhe. Lucas me observava com atenção. Respirei fundo e sorri. Peguei o microfone. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que meu valor dependia do que os outros pensavam sobre mim. Vi algumas pessoas trocando olhares. Continuei. Mas com o tempo, aprendi que a única opinião que realmente importa é a nossa. E que a humilhação que tentam impor a você não define quem você é. Meu coração batia forte, mas minha voz permaneceu firme. O mundo está cheio de pessoas que vão tentar te diminuir. Vão rir, vão apontar, vão menosprezar. Mas ninguém pode decidir o que você se torna. Isso só depende de você. O salão estava em silêncio. Meus olhos encontraram os de Carolina. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Abaixei o microfone e dei um passo para trás. O público irrompeu, em aplausos, mas eu não estava interessada nos aplausos. Eu já tinha vencido há muito tempo. Desci do palco com a respiração acelerada. As palmas ainda ecoavam pelo salão, mas o que mais me impressionava era o silêncio de algumas pessoas. Carolina não se mexia, os olhos fixos no nada, como se tentasse processar o que tinha acabado de acontecer. Caminhei em direção ao bar, precisava de um momento para absorver tudo. Antes que eu pudesse pegar minha taça, Lucas apareceu ao meu lado. Você falou tudo o que precisava, ele disse depois de um longo silêncio. Falei o que era necessário. Corrigi, olhando para ele. Ele soltou um suspiro. Parecia mais cansado do que eu me lembrava, como se estivesse carregando algo por anos. Eu queria poder voltar no tempo, sabe? Ele continuou, sem me olhar diretamente. Ter feito algo naquela noite. Mas não fez. Dessa vez, ele me encarou. Não. E me arrependo disso. Pela primeira vez, senti que aquilo não era só sobre mim. Lucas sempre esteve preso naquela noite, na culpa do que não disse, do que não fez, mas o passado já não me pesava mais. Olhei de relance para Carolina. Pela primeira vez, vi insegurança no rosto dela. Talvez ela tivesse percebido que a velha Fernanda não existia mais. Eu não preciso que você se arrependa, Lucas, disse finalmente. Eu só precisava provar para mim mesma que sou maior que tudo isso. Ele assentiu devagar, como se entendesse. E então, pela primeira vez, senti que estava deixando tudo aquilo para trás. O evento continuava, mas para mim, a noite já estava completa. Não precisava de mais nada. Eu tinha vencido, e não foi com vingança, nem com humilhação. Foi apenas sendo quem eu me tornei. Caminhei pelo salão, sentindo o peso daquela noite desaparecer a cada passo. Pela primeira vez, eu não me via como a garota do vestido simples. Eu era Fernanda Rocha,
estilista, empresária, alguém que fez seu próprio caminho. Passei pela mesa onde Carolina estava sentada. Ela me olhou rapidamente, mas desviou o olhar. Não tinha mais nada a dizer. Senti um alívio inexplicável. Não precisava mais de respostas. Ao sair do evento, o ar fresco da noite bateu no meu rosto. Respirei fundo, absorvendo cada sensação, cada lembrança. Tudo que eu passei me trouxe até ali. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Sérgio. Parabéns, Fernanda. O mundo da moda está te observando. Esse é só o começo. Sorri. Era exatamente isso. Entrei no carro e fechei os olhos por um instante. O passado ficou naquele salão. E o futuro? O futuro era meu. A vida sempre nos dá escolhas. Podemos carregar as marcas do passado como fardos ou transformá-las em combustível para a nossa evolução. Fernanda escolheu crescer, se fortalecer e provar que ninguém tem o direito de definir quem somos. Mas e você? Se estivesse no lugar dela, teria tido coragem de enfrentar o passado? Ou teria deixado que as feridas impedissem seu progresso? Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e descobrir mais histórias inspiradoras. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada reviravolta, cada emoção e cada lição que pode transformar sua visão sobre a vida.